Moisés estava esquecido na gaveta, desistindo da sua história, trabalhando para o seu sogro, cuidando de ovelhas. Um homem que outrora, criado num palácio faraó, um homem que outrora achou que poderia fazer coisas importantes, um homem que outrora até se levantou para, com os seus braços fortes, tentar livrar o seu povo, israelitas, os hebreus, das mãos dos egípcios, mas frustrou na sua tentativa, frustrou-se do modo que ele queria fazer, decepcionado, se escondeu no deserto, fugindo para não morrer. 40 anos depois, está lá Moisés, sem eloquência, porque só conversava com ovelha, desanimado da vida, achando que já não tinha mais nenhuma significância. De repente está lá ele cuidando das ovelhas do seu sogro Jetro, vai para um lugar chamado Horebe, que é chamado o Monte de Deus, e ali ele vê uma cena maravilhosa. Deus chamou a atenção de Moisés. Deus está chamando a sua atenção hoje. Deus está atraindo você para Ele. E quando Deus começa a atrair você para Ele, é porque Ele tem algo importante para fazer em você e através de você. Você não é obra do acaso. Você não caiu aqui de paraquedas. Deus tem um plano. Deus tem um plano maravilhoso para fazer em nós. Deus insiste em nós. E como eu disse, essa insistência de Deus é até constrangedora. O amor de Deus por nós nos constrange. E por que Deus insiste tanto em nós? Eu quero falar para vocês 3 motivos hoje. Por que Deus insiste em você? Primeiro motivo, por causa da soberania de Deus. Deus é soberano, ou seja, Deus está no comando. Deus precisa estar no comando da nossa história. Nós gostamos de saber que Deus é soberano, mas nós temos dificuldade de permitir que Deus controle a nossa vida. Verdade ou não é? E Deus, na sua soberania, Ele pode até de maneira forçada controlar você. Se for necessário, Ele fará isso. No próprio texto que eu li agora, capítulo 3, no versículo 20, Deus fala: eu vou forçar o Egito entregar vocês, liberar vocês. A minha mão forte vai pesar sobre ele de tal forma, de tal maneira que eles não vão suportar e vão liberar o povo de Israel. Então Deus amado, na sua soberania, Ele age. Na sua soberania Ele tem todo o poder. Em Filipenses capítulo 2, versículo 3 diz assim: pois é Deus que efetua em você tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Amém, amado? Jó diz assim: sei que podes fazer todas as coisas, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Quando a gente entende que a boa, perfeita vontade de Deus é o melhor para a nossa vida, nós voluntariamente cedemos a Deus. Nós não ficamos lutando contra Deus. Paulo diz em uma das suas cartas: dura coisa é lutar contra os aguilhões do Senhor. Aguilhões é como se fosse uma ponta de faca, né? Transportando esse ditado para hoje, é besteira você tentar dar murro em ponta de faca. Você que vai sofrer. Melhor você ceder. Porque assim, ao invés de você perder, você vai ganhar.
porque você vai descobrir que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para a sua vida. A Bíblia conta a história, por exemplo, de Jonas. Essa semana passada eu falei aqui no café da manhã que eu tenho com os homens, às 7h30, toda sexta-feira, já estou dando um recado para vocês. Falei sobre Jonas, a dureza do coração de Jonas e como Deus quebrantou esse homem. Deus aparece para Jonas, o profeta Jonas, e o profeta era um representante de Deus na terra. Todo profeta sabia da sua missão, todo profeta conhecia a sua vocação, todo profeta sabia que era um instrumento de Deus, usado por Deus, para revelar ao mundo a vontade de Deus, a palavra de Deus. E Deus veio a Jonas e disse: Jonas, vai a Nínive pregar. Nínive é uma cidade terrível. Terrível. Jonas, a Bíblia fala que Jonas, ao invés de ir para Nínive, pegou o barco e foi para Tarsis. O quê? Eu vou é para Orlando. Eita glória, né, amor? Você até pode ter um tempo de Orlando, mas a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para você é no centro da vontade dele. E às vezes é Nínive. Ao invés de Jonas se submeter à soberania de Deus, à vontade de Deus, que era ir para aquele lugar, Jonas foi para outro lugar dizendo: eu não quero fazer isso, eu quero fazer a minha vontade, eu quero fazer o que eu quero. Amado, que besteira é essa que às vezes nós cometemos? Que insensatez é querer fazer algo contrário à vontade de Deus. Insensatez. Jonas pegou um barco e Deus achou Jonas no barco. Amado, se você é alvo do amor de Deus, Deus te acha. A Bíblia diz: achei a Davi. Davi estava escondido atrás das malhadas. Deus precisava de alguém para governar Israel, um rei que tinha um coração segundo o coração de Deus. Davi era um menininho, escondido lá no meio do mato, cuidando de ovelhas também. A Bíblia diz: achei a Davi por detrás das malhadas e o constituí como príncipe sobre Israel. Deus te acha, cara. Você é alvo do amor de Deus. Deus insiste em você. E Jonas no barco, Deus achou Jonas no barco e Deus mandou uma tempestade no barco, porque às vezes uma tempestade corrige a nossa trajetória. Às vezes você está assustado com uma tempestade na sua vida, às vezes você está aí sofrendo por causa de uma tempestade na sua vida, mas para orar e buscar a Deus, porque essa tempestade pode corrigir a sua trajetória. Pode corrigir a sua trajetória. E Jonas falou assim: não, essa tempestade é por minha causa, me lance no mar, porque é melhor eu morrer do que fazer algo que eu não quero. Outra insensatez. Porque se você morrer fora dos planos e da vontade de Deus, a sua existência, tanto natural como espiritual, cessou. Mas se você viver dentro dos planos de Deus, independente das situações que você passa na sua vida, você tem uma semente para galardões eternos. E Jonas, no meio da tempestade, lançado ao mar, Deus encontra Jonas, um grande peixe engoliu Jonas, e lá dentro do ventre do grande peixe, Jonas se arrepende e ora a Deus. E amado, às vezes, quando você não acha que não tem mais solução para a sua vida, quando você está lá no ventre do grande peixe, no profundo de um abismo de trevas, quando você acha que não tem mais jeito, e você clama a Deus e diz: Deus, eu me arrependo, eu sei que a sua vontade é boa, perfeita e agradável, eu me submeto ao teu senhorio, eu me submeto à tua vontade, eu aceito os teus propósitos, eu quero andar nos seus desígnios. Deus, eu não quero resistir à tua poderosa mão, voluntariamente e alegremente
feliz eu me sujeito ao Senhor. Uau! E Deus achou Jonas orando lá no ventre do grande peixe, no profundo do abismo, e lança Jonas na praia de Nínive. E a Bíblia diz: e veio pela segunda vez a palavra de Deus a Jonas. A soberania de Deus vai encontrar a sua vontade, o seu livre-arbítrio, dando-lhe a segunda chance. Uma coisa linda da parte de Deus é que Ele lhe dá, a segunda chance. E dessa vez, Jonas, quebrantado, diz: eu vou para o lugar que Deus quer que eu vá, independente das circunstâncias, independente daquilo que eu possa enfrentar nesse lugar. Eu sei que Deus está comigo, e isso basta. Uau! Deus insiste em você porque Deus é soberano e quer mostrar para você que a vontade dele é boa, perfeita e agradável na sua vida. E que não adianta você usar o seu braço forte para resistir a Deus. Deus pode fazer com que as circunstâncias, os problemas da vida, as tempestades que sobrevêm, amoleçam o seu coração, para que você saiba qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Soberania de Deus. Então, o primeiro motivo porque Deus insiste em você é porque Ele te ama e tem um plano para você. Segundo, é porque Deus deseja completar a nossa história. Amado, seria tão sem graça se a história de Moisés acabasse ali, pastoreando ovelhas. Nem teria registro de Moisés na Bíblia. Nem seria mencionado esse homem que terminou seus dias foragido e cuidando de ovelhas. Mas Deus é Deus que quer fazer acontecer a sua história. Salmo 39:4 diz: dá-me conhecer, Senhor, o meu fim e qual é a soma dos meus dias. Aleluia. Amado, Jesus te livrou da escravidão do pecado. Jesus te resgatou do império das trevas. Jesus te tirou do tremendal lamaçal. Jesus fez uma obra maravilhosa na sua vida, porque Ele tem uma história para fazer através de você. É lindo perceber como que Deus, um Deus tão grande, se preocupa com nós, homens tão pequenos. Tão pequenos. No Salmo 8, versículo 3 diz assim: quando contemplo os teus céus, obras dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto. Eu boto meu nome aqui, gente, põe seu nome aí. Quem é o Paulo, para que com ele te importes? E o filho do Paulo, para que com ele te preocupes? Tu fizeste-me um pouco menor do que os seres celestiais, e me coroaste de glória e de honra. Tu fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sobre os seus pés. Tu puseste, tudo puseste, todos os rebanhos e manadas, e até os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar, tudo que percorre as veredas dos mares. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Aleluia. Amado, Deus planejou. Segundo motivo que Deus insiste em você, é porque Deus planejou para você uma linda história. Uma linda história. Outrora a nossa história estava ligado no primeiro Adão. Nossa história estava em órbita do primeiro Adão.
vivíamos em delitos e pecados, sujeito à morte espiritual, vivíamos distante da verdade de Deus, distante da palavra da verdade. Outrora nós estávamos no primeiro Adão, em órbita dele, mas Deus nos amou de tal forma, de tal maneira, que enviou o seu Filho Jesus para morrer na cruz por nós, para fazer uma nova história. Amado, só existe 2 homens na Bíblia, só existe 2 referências no planeta Terra, na humanidade. Ou você está em órbita do primeiro Adão, ou você está em órbita do segundo Adão, Jesus Cristo. O que mudou a história da humanidade: o primeiro Adão falhou, caiu, o segundo Adão resgatou a humanidade da sua maneira vil de viver. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 1, diz que todos nós convergiremos em Cristo Jesus. Olha lá. Esse é outro versículo, tá, queridão? Isso eu não coloquei aí, não. Convergiremos em Cristo Jesus. O que é convergir? É estar em órbita de. Você sabe o que é uma órbita? Uma órbita é quando uma massa menor entra no centro gravitacional de uma massa maior, e ela vem numa velocidade, e ao invés de ela chocar, ela fica girando em órbita, numa velocidade permanente, em órbita daquela massa maior. Isso que aconteceu na nossa vida espiritual. Eu, quando aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, quando eu percebi que eu vivia distante de Deus, quando eu percebi que vivia uma vida de pecado, e viver uma vida de pecado é morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Quando eu percebi essas coisas, eu saí da órbita do primeiro Adão, nasci de novo e estou na órbita de Jesus Cristo, em torno dele, convergindo a ele. Uau! E aí Deus muda a sua história. Outrora, a sua história era egoísta. Você pensava só em si mesmo. A sua perspectiva de vida se relacionava às coisas materiais e ao plano terrestre, porque você estava em órbita do primeiro Adão. O primeiro Adão é chamado de alma vivente, homem, produto da terra. Segundo Adão, espírito vivificante, espiritual, produto do céu. Quando eu estou em órbita do primeiro Adão, minha vontade, meus interesses, minha vontade é terra. Quando eu estou em órbita do segundo Adão, minha vontade, meu coração, meus interesses são as coisas do céu. Por isso que Deus insiste em você. Deus insiste em você, porque Ele quer tirar você de uma órbita mortal para botar você numa órbita eterna. Deus insiste em você. Deus insiste em você, porque Deus importa com as pessoas que estão sofrendo. Deus quer fazer em você, mas também através de você. Lembra de Jonas? Lembra que Deus, com uma tacada só, encaçapa 2 bolas? Deus queria mudar a história de Jonas, mas Deus também queria mudar a história de Nínive. Uma cidade terrível, mas uma cidade que estava sofrendo.
Deus se importa com as pessoas que estão sofrendo. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus ama as pessoas que estão sofrendo, e Deus quer achar você como um instrumento, como achou Moisés. Moisés, que estava na gaveta, escondido, isolado do mundo, achando que estava esquecido de todos, mas Deus achou Moisés no meio da sarça, falou com Moisés através da sarça, e disse: Moisés, eu vou fazer uma obra em você e através de você. E Deus está dizendo para você hoje, que Ele faz uma obra em você e através de você. Amados queridos, quantas pessoas poderão ter suas vidas transformadas? Por quê? Porque existe uma missão, preste atenção nisso. Existe uma missão que só você pode realizar. Existem pessoas que só você se relaciona. Existe um ambiente que só você tem penetração. Existem corações que só você pode atingir. Não existe uma pessoa chamada por Deus, convertida genuinamente em Cristo Jesus, que não carrega em si mesmo uma missão. Todos nós temos uma missão. Por quê? Porque Deus ama este mundo, e a única forma de Deus transformar esse mundo é através de pessoas como você e eu. Deus insiste em você. Deus insiste em você. Como é lindo isso. Como é lindo você descobrir, de repente, que o amor de Deus te encontrou, e te encontrou com um objetivo, porque Deus não faz coisa à toa. Te encontrou com uma missão. Ele não só quer fazer algo em você, mas quer fazer através de você.